Eu vou compartilhar com vocês hoje uma palavra com base no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. A partir do verso de número 11. Vamos ler. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Durante toda essa semana, esse texto encheu o meu coração, perseguiu a minha mente. E eu cheguei a questionar: Deus, por que esse texto está enchendo o meu coração e perseguindo a minha mente desta forma? Eu penso que o Senhor tem algo muito especial para tratar com algumas pessoas. E eu fui escrevendo, fazendo algumas anotações, e quero compartilhar isto com vocês hoje de uma forma simples, sem nenhuma pretensão de trazer grandes revelações, mas eu não tenho dúvida, o que vai ser compartilhado aqui é profético para a sua vida. Isso pode resultar em restauração, em cura, em transformação. Vamos ler. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá a minha parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu. Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Talvez você possa estar fazendo a mesma pergunta que alguém fez para mim há uns 15 a 20 anos atrás. Pastor Josué,
por que o senhor fala muito sobre família? Eu disse, porque eu não conheço um clínico geral famoso. Eu conheço especialistas famosos. Não só por isso, mas porque a família é o ponto de partida de todos os relacionamentos. Tudo começa a partir da família. Porque a família é a oficina modeladora do caráter. O que se aprende na vivência do lar permanece para toda a vida, e não existe uma outra oficina na modelagem de caráter que se possa comparar à família. Porque a família é um espaço para o crescimento pessoal e coletivo. Nenhum outro espaço é mais propício para crescermos nas múltiplas áreas da vida do que a família. Porque é na família que está a força e o potencial da igreja. É na família que está a força e o potencial da igreja. O crescimento espiritual da igreja depende da edificação da família. Porque a família é a pedra angular da sociedade. Nenhuma civilização sobreviveu à sua dissolução. Nenhuma outra instituição pode realizar seu propósito essencial. Nenhuma outra instituição exerce o seu impacto para o bem ou para o mal como a família. E por que eu escolhi esse texto tão conhecido de todos vocês? A intenção é repensar a família, ou por que não dizer aprender sobre família, a partir da perspectiva de um pai que teve uma experiência extremamente traumática, e de um filho que da mesma forma foi o elemento principal dessa experiência traumática. Jesus constrói uma parábola. Ele começa a construção da parábola falando de uma família que experimenta uma grande crise. Uma grande crise. E vocês hão de convir comigo que existem pelo menos dois momentos muito perigosos na vida de qualquer um de nós. Primeiro, é aquele momento semelhante ao de José, do capítulo 39 de Gênesis, aonde diz o texto que aonde José colocava a sua mão, dava certo. Onde José colocava a sua mão, prosperava. Aonde José colocava a sua mão, Deus abençoava. Alguém afirmou, e é verdade, o sucesso é um terreno minado. Isto porque enquanto você está na parte de baixo da pirâmide do sucesso, o seu espaço para movimentação é muito amplo. Ninguém te conhece, ninguém te percebe, ninguém te observa, ninguém te vê. Mas na proporção que você vai crescendo na pirâmide do sucesso, você vai se expondo, e o espaço para a sua movimentação vai diminuindo. E quanto mais você sobe, mais você é percebido, observado, analisado, ponderado, estudado, vasculhado, e cada passo seu se torna, tem que ser dado de forma criteriosa, porque o perigo é muito grande. Você tem um curto espaço no topo da pirâmide para se movimentar. E é vivendo esse tempo de sucesso que corremos o grande risco de baixar a guarda, de nos descuidarmos, de pensar que somos o que na verdade não somos, e de pensar que temos o que na verdade não temos. Um outro tempo muito perigoso é o de Jó e o do pai do filho pródigo, porque é um tempo de perda. E não se perde qualquer coisa, não se perde algo, se perde alguém. Não se perde um valor material e temporal, se perde alguém de valor com implicações eternas. E o grande desafio num tempo de perda é não se perder com as perdas que vão acontecendo.
Por que eu digo que esse tempo das grandes perdas é um tempo perigoso? Porque se você não tiver sua vida, seu projeto de vida edificado sobre a rocha, você corre um sério risco de questionar o próprio caráter de Deus, como fez a mulher de Jó. A mulher de Jó estava quase que se perdendo com as perdas. Esse tempo é muito perigoso. Agora, tudo depende de como você faz a leitura desse tempo. Para o chinês, crise pode significar duas coisas: perigo ou oportunidade de crescer. O chinês olha para a crise e diz: depende da minha maneira de ver, de enxergar, depende da leitura que eu faço da crise. Ela pode ser um grande perigo, como pode ser uma grande oportunidade para crescer. E o pai da parábola do filho pródigo faz uma leitura da crise positiva e não negativa. Isto porque, apesar de estar perdendo, ele não se deixa perder com a perda. E aqui está o grande segredo para vencer em tempo de crise: não se deixar perder com as perdas que podem acontecer. Sabe por que eu afirmo que ele fez uma leitura positiva do que estava acontecendo? Porque ele não desiste dos seus projetos. Ele não diz: não valeu a pena gerar 2 filhos, não vale a pena investir em família. Muito pelo contrário. E a pergunta é esta, gente: o que nós podemos aprender com este pai, com este filho e com esta família? O que nós podemos aprender com tudo o que aconteceu na casa do filho pródigo? Número 1, você precisa entender que nem tudo na família sai como nós planejamos. Eu vou repetir isso. Nem tudo na família sai como nós planejamos. Eu tenho 3 filhos. A Letícia com 20 anos, o Douglas com 17 anos, e o Pedrinho, que é filho do coração, que veio para casa com 24 horas de nascido, de 9 anos. Todos os dias não, pelo menos uma vez por semana, eu contei para os meus filhos histórias da Bíblia e outras histórias que ensinam lições de vida. Todos os dias, um dos meus filhos oraram comigo no almoço. Quando eu estou em casa, durante toda a vida deles, pelo menos uma vez no dia, um deles orou no almoço comigo, orou no jantar comigo, orou no café comigo. Eu investi na minha filha muito em escola. Meu filho desejou ir para os Estados Unidos, fez o que desejava, que era falar inglês fluentemente, estudou um bom tempo, voltou. E hoje está fazendo faculdade de psicologia. Estou investindo no Pedrinho. Porém, apesar de tudo que eu estou fazendo, eu vivo com uma consciência: nem tudo na família sai como nós planejamos. Se você me pergunta: pastor, este filho pródigo tinha algum motivo? Tinha mais motivo para se rebelar do que para ficar? Eu diria, ele tinha muito mais motivo para ficar e nunca se rebelar. Sabe por quê? Quando Jesus fala do Pai, ele está descrevendo o próprio caráter de Deus. Não bastando isto, ele tinha um campo com novilhos. Ele tinha uma casa, está no texto, para onde ele voltava à tarde. Ele tinha acesso a boa música. Ele tinha
amigos, ele tinha irmão e ele tinha muitos empregados. Agora escute, por favor, pastor, então por que um pai faz o melhor, investe o que pode e de repente não sai como ele planejou? Sabe por quê, gente? Por melhor que eu faça, isto não anula o direito deles escolherem. Por melhor que nós façamos, isso não tira-lhes o livre-arbítrio. A decisão é do Douglas, meu filho. A decisão é da Letícia, minha filha. A decisão é do Pedro. Agora, preste atenção. Qual é a outra lição que eu aprendo nesse texto? Faça sempre o melhor, para amanhã não sofrer com a dor da culpa, do remorso e do arrependimento. Esse pai poderia ficar sem dormir com a dor, por causa da dor da saudade. Esse pai podia ficar sem dormir por causa da dor da separação. Esse pai podia ficar sem dormir por causa da dor da perda. Mas nunca esse pai iria cair em depressão, martirizado pela dor da culpa. Por que não fiz? Por que não fiz? Por que não fiz? Por que não fiz? Não! Hoje eu entendo porque Jesus lavou os pés de Judas. Ele vinha lavando os pés de Pedro, os pés de João, os pés de Tomé. Ele poderia pular os pés de Judas, mas ele não queria, lá na frente, sentir a dor da culpa, a dor do remorso e a dor do arrependimento. Mesmo quando Judas chega para lhe dar o beijo da traição, ele olha para Judas e diz: amigo, a que vieste? Sabe o que Jesus estava dizendo para Judas? Se você desistiu de mim, eu não desisti de você. Faça o seu melhor. Faça o melhor para sua sogra. Faça o melhor para o seu sogro. Faça o melhor para a tua mulher. Faça o melhor para o teu marido. Faça o melhor para os teus filhos. Porque amanhã mesmo que você esteja ao lado do caixão, a dor do remorso não vai te deprimir. Você vai dizer: eu fiz o melhor. O filho pródigo desistiu do pai, mas aquele pai nunca desistiu do filho pródigo. Eu estava hoje pela manhã pensando numa história que eu li, de um garoto que chegou em casa, e ele chamou o irmãozinho para brincar logo pela manhã, e eles estavam brincando de bolinha de gude, e de repente ele olha para o irmão, Ricardo, e diz assim: Ricardo, meu querido irmão, como eu te amo, eu nunca quero ficar longe de você. O Ricardo olhou assim para o irmão e disse: ficou louco? Deixa de bobagem, rapaz, para com essa palhaçada. Vamos jogar logo, vamos jogar. Ele ficou sem graça, o Júlio ficou sem graça. À tardezinha, depois de terem brincado muito, o pai chega. Essa história é verídica. O pai se chamava Jacó. O pai chega do trabalho estressado, mal-humorado, e o Júlio corre e diz: querido papai, você sabia que eu te amo muito e não quero nunca ficar longe de você? O pai estressado disse: deixa de besteira, moleque, deixa de bobagem, vá brincar, para com isso. O menino entrou no seu quarto. A mãe sente sua falta e vai em sua procura. Quando a mãe entra no quarto,
ele está agachado no cantinho da parede, chorando, chorando, chorando. A mãe levanta ele, o abraça, ele diz: mãe, você sabe que eu te amo tanto e nunca quero ficar longe de você. A mãe abraça, enxuga suas lágrimas e diz: mamãe também te ama e nós sempre vamos estar juntos. Quando eles estavam se recolhendo para dormir, a mãe, Joana, disse para o marido Jacó: querido, eu estou muito preocupado com o Júlio. O comportamento dele durante o dia hoje não foi normal. Ele disse: esse moleque está querendo chamar a atenção. Deita e dorme, mulher. Todos dormiram. 2 horas da manhã o Júlio acorda. Vai até o quarto do irmão Ricardo, acende a luz e fica olhando assim para a expressão facial do irmão dormindo. O irmão leva um susto e acorda. Ficou louco, meu? Você não tem o que fazer, não? Vai dormir, deixa eu dormir em paz, pô. Ele apagou a luz sem graça, saiu, foi para o quarto do pai. Acende a luz e fica olhando para o pai e a mãe dormir. Por causa da claridade, o pai acorda. Quando o pai acorda, diz: você está doente? Vai dormir, seu doente. Você não tem o que fazer, não? Vai entrar! Antes que eu te dou uns tapas. Sem graça, ele apagou a luz. Foi deitar. Dormiu. No outro dia, a família toda acordava pela manhã, cedinho. Acordaram. Ricardo acordou. Seu Jacó acordou. Dona Joana acordou. E aí o seu Jacó, estressado, percebeu que o Júlio não acordava. Foi lá chamar, gritando: você não vai levantar, não! Vai perder a hora da escola hoje. Deu uma saída, viu que não levantou, chegou no quarto, pegou o cobertor, puxou, disse: levanta, moleque! Só que ele percebe que o moleque não se move, que o menino não se mexe. E quando ele olha, o menino está pálido, com os olhos fechados. Ele coloca a mão sobre o Júlio. Júlio está morto. Ele segura na mão do Júlio e começa a gritar: Joana, Joana, o Júlio morreu. O Ricardo vem. Não é possível. Mas de repente o filho Ricardo percebe que o Júlio dormiu com um papel na mão. E a família pega o papel. E eu trouxe o que o Júlio escreveu. O Júlio escreveu assim: outra noite, Deus veio falar comigo através de um sonho. Apesar de eu amar minha família e de ela me amar também, teríamos de nos separar. Eu não queria isto, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. Gostaria que ficasse claro apenas uma coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar esqueceu-se de viver. Eu amo todos vocês. A palavra do Senhor para o teu coração hoje é esta: faça o melhor que você puder, para amanhã não ser deprimido com a dor do remorso. O pai do filho pródigo não chorou por causa da dor, do arrependimento, do remorso, porque ele fez o melhor que podia. Qual outra lição que nós aprendemos nesse texto? Olhem para cá todos, por favor. Em tempo de crise,
Não deixe Satanás fechar na sua casa a porta da reconciliação. O filho estava saindo e o pai não disse: se voltar, acharás a porta fechada. Ó, está saindo, saia para sempre. Não! Fico preocupado quando uma mulher vem me pedir o conselho e diz para mim: com ele nunca mais. Fico preocupado quando um genro diz em relação à nora, diz em relação à sogra ou um sogro: nunca mais. O pai não aceita que se feche a porta da reconciliação na sua casa. Sabe por quê? Porque o milagre de Deus passa por esta porta. O que Deus tem para fazer passa por esta porta. Qual é a outra lição que nós aprendemos nesse texto? O que é que o pai do filho pródigo diria a nós com essa experiência que ele teve? Nunca deixe morrer a esperança dentro da sua casa e do seu coração. Sem esperança, deixamos de sonhar. E a nossa casa precisa ser um lugar de sonhadores, que sonham com base na grandeza do Deus que serve. O que me impressiona é que o texto diz assim: vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. A impressão que se dá é que esse pai não saía da janela, não saía da varanda. E a impressão que se dá, porque é tão rápido, que o pai diz assim: traga o melhor vestido. A impressão que se dá é que ele comprou o vestido, e se alguém perguntasse por que esse vestido para uma festa importante, porque não era qualquer vestido, era uma vestimenta real. Por que esse anel de ouro está comprando? Por quê? Por que está reservando essa sandália nova? Por que está cevando este bezerro? Porque ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu sonho. Deus te trouxe aqui para ressuscitar alguns sonhos que já morreram dentro de você. Minha irmã, já fazem 3 anos que o seu marido foi embora. Por que não troca a cama de casal por uma de solteiro? Porque ele vai voltar. Por que esse vestido novo? Eu sonho, eu tenho esperança. Por que esse anel de ouro? Eu sonho, eu tenho esperança. Por que está cevando esse bezerro? Eu sonho. Será que Deus não te trouxe aqui para dizer: comece a preparar a festa da celebração da grande vitória? Comece a preparar o ambiente para aquilo que eu vou fazer. Se você deixa de sonhar, você perde a própria razão de existir e de viver. Você só chega até onde os teus sonhos chegam. Os nossos sonhos são a matéria-prima das realizações. Se morre a esperança, eu deixo de sonhar. Por pior que seja o teu momento, assim diz o Senhor: continue sonhando, continue sonhando, continue sonhando. Deus pode fazer além do que você pede ou imagina. Deus pode fazer mais. Sonha! Só os que sonham compram um vestido para a celebração da vitória. Só os que sonham servam o bezerro para o grande churrasco da vitória.
Só os que sonham compram um anel de ouro e diz: vou devolver a ele uma posição de autoridade. Só os que sonham começam a fazer o convite para os amigos antecipadamente. Só os que sonham preparam o ambiente para a grande festa da vitória. Deus está dizendo para você que parou de sonhar, volte a sonhar, porque a sua história não vai terminar em tragédia, vai terminar com danças de alegria, cânticos de vitória e de celebração. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, porque é Ele quem ministra isso ao seu coração hoje. Se nós pudéssemos ainda ouvir do pai do filho pródigo, o que é que fez toda a diferença quando você viveu o tempo da sua crise, ele diria o seguinte: quer superar em tempo de crise? Dentro do seu lar e do seu casamento, construa um ambiente marcado pela graça. Vamos dizer juntos? Construa um ambiente marcado pela graça. Pastor Silmar Coelho, do início ao fim da parábola, todas as ações do Pai foram manifestações de graça. Ei, você sabe o que é um filho pedir a herança para o pai antes da morte? Dentro daquela cultura no Oriente Médio, quando um filho pedia para o pai a herança antes da morte, era a mesma coisa que o filho dissesse: você já não faz mais sentido para mim, o meu desejo é que você morra. Agora olhe para cá. Aí o pai pega toda a fortuna, separa 1/3, e esse pai vai dar 1/3 da fortuna para um filho que deseja a sua morte. Diga graça. Mais forte, graça. Graça é tratar o outro de uma forma que ele não merece. Graça é tratar o outro melhor do que nós esperamos que sejamos tratados. Graça é favor que não se merece. Ele dá 1/3 de tudo que tem para um filho que acabou de dizer: eu desejo que você, pai, morra. Aí esse filho vai para uma terra distante, abandona o lar, gasta com meretrizes, amigos, bebidas, desce ao último degrau da escada, se torna um imundo na perspectiva judaica. E agora esse filho cai em si, resolve voltar. E quando, gente, isso é tremendo, ele volta sem nada da herança. Barbudo, cabeludo, sujo, rasgado, mal cheiroso. E dentro daquela cultura, nenhum velho se movia do seu lugar para sair correndo ao encontro de um filho, principalmente nessa situação. Era proibido um velho correr. E o texto diz que quando o velho enxerga o filho ao longe, ele diz: você saiu sozinho, mas eu não vou deixar você chegar em casa sozinho. Eu vou ao teu encontro para voltar com você. E quando ele chega, ele não fecha o nariz dizendo: vai tomar banho, você está mal cheiroso. Ele não diz: cadê o dinheiro que eu te entreguei?
Ele não diz para o quartinho dos fundos. Bem feito! Não te disse que era isso que ia acontecer? Não! Diz o texto que esse pai pula no pescoço do filho, dá um beijo dizendo, não precisa terminar a frase, está perdoado. Diga graça, mais forte, graça. Diz que ele dá um abraço dizendo, bem-vindo. Diga graça. Pega um vestido novo, vestimenta real, cobre a vergonha com honra. Diga graça. Traga o anel de ouro que eu comprei, coloca no dedo dele. Filho aqui tem autoridade. Diga graça. Traga alparcas, ponha nos pés. Quem anda descalço aqui são os serviçais. Filho aqui anda calçado. Diga graça. Mata o bezerro cevado. Há motivo aqui para festejar e celebrar. Diga graça. Convide os amigos. Diga graça. Aí tem um que não quer entrar, com mau humor crônico. Não foi embora, mas estava perdido dentro de casa. Aí ele sai lá fora. Isso também na cultura judaica, família patriarcal, isso era... Gente, isso não acontecia de jeito nenhum. Um pai sair da festa para cuidar do filho com bencinho lá fora, bicudo. O pai põe a mão no ombro do filho e ouve toda aquela bobageira, para dizer depois, vamos entrar, filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, vamos entrar. Diga graça. Mais forte, graça. Mais forte, graça. Será que não é isso que está faltando na sua casa? O que acontece quando falta graça em casa? O que acontece quando falta graça em casa? Antes que o filho peça a herança, com o desejo de sair, não é o filho que vem para dizer, estou saindo. Às vezes, é o pai ou a mãe que o manda embora. O que acontece quando falta graça? Regras se tornam mais importantes do que relacionamentos, comprometendo o processo de construção do projeto. Diga comigo, relacionamentos vêm antes de regras. Ei, seu filho nunca vai te respeitar se você primeiro não construir relacionamentos de confiança com eles. Quando falta graça, os presentes, coisas, se tornam mais importantes do que presença, pessoas. Fico preocupado quando se dá mais valor a um carro do que a um filho. Pô, a gente é capaz de sair com o cachorro para que ele faça suas necessidades fisiológicas todos os dias, passeando conosco no jardim. Mas não saímos com a família. O cachorro se tornou prioridade na nossa lista de prioridades. Quando falta graça, a gente inverte a ordem de prioridades. E aí começamos a tentar comprar
os filhos dando coisa. Aí o pai tenta suprir sua ausência, enchendo os filhos de coisas: computador, internet rápida, Game Boy, PlayStation 1, PlayStation 2, Autorama. E o buraco no coração dos filhos continua, porque nada substitui a presença. Sharai Jono Vasui Becancho non daragachai andanas. Quando falta graça, a indiferença petrifica o coração da família, porque não somos mais capazes de agir de forma proativa e ouvir de forma empática. Não somos capazes de ouvir o outro se colocando no lugar dele para sentir o que ele está sentindo. É cada um para si e Deus para todos. Quando falta graça, a indiferença petrifica o coração da família, e aí não há reconstrução. Aí não há reconciliação, aí não há restituição, porque tudo é possível quando reina a graça. Onde reina a graça, todos dizem uns para os outros: eu me importo, eu me importo, eu me importo com as tuas lágrimas, eu me importo com a tua dor. Eu estou preocupado com você porque a sua expressão facial revela um coração em tempestade. Eu me importo. Olhe para cá. Quando falta a graça que tinha em abundância na casa do filho pródigo, construímos mais paredes que separam do que pontes que ligam um coração ao outro. Em algumas casas, as pessoas são treinadas a construir paredes, mas não são ensinadas a construir pontes. Quem ainda não aprendeu a construir pontes, corre o risco de terminar a vida num asilo, sozinho, sem merecer a visita do cachorro de estimação. Como você quer terminar a sua vida? Quando falta a graça, não há flexibilidade, e toda estrutura rígida quebra com facilidade. Ei, você não entendeu ainda porque Jesus veio cheio de graça e de verdade? Você não entendeu? Toda estrutura levantada só com a verdade é rígida e quebra com facilidade. É a graça que dá a flexibilidade e não deixa o prédio cair, e não deixa a ponte quebrar, e não deixa a árvore quebrar. Sabe quais são as árvores que quando vem a tempestade, elas não se quebram? Pelo contrário, quando termina a tempestade, elas estão eretas mais forte do que antes. São as árvores flexíveis, elas beijam o chão, mas quando passa a tempestade, elas voltam para o seu lugar. Deus quer te dar graça nesta manhã. Deus quer te dar graça nesta manhã. Deus quer te dar graça nesta manhã. Sua vida familiar não pode ser quebrada. Me lembro de que minha mãe me contou um fato muito triste. Ela disse que estava em casa e alguém ligou dizendo assim: irmã Marina, minha mãe é mulher de muita oração, tem os joelhos desconjuntados de tanto orar, devo muito da unção no meu ministério, as orações da minha mãe. Um dia alguém liga e disse: irmã Marina, ore por esta família. E contou a história. Um pai comprou um carro 0 quilômetro, e o filhinho mais novo
na ausência dos pais, pegou uma pedra pontiaguda. Imagina um Honda Civic, um Corolla novo, uma Cherokee zero. O filho pensou que era um bom quadro para pintar. E o filho começou, faz um quadrado, faz um redondo, faz uma seta. Quando os pais chegaram, o pai, materialista, idólatra, ficou possesso. Pegou o menino. A mãe segurava e o pai batia nas mãos do menino. A mãe ficou louca, possessa. E um segurava, outro batia. Quando cansava um, outro segurava e batia. Ficaram assim, fora de si, endemoniados. Isso não é historinha, gente. Ligaram pedindo oração para minha mãe. Deformaram a mão da criança de tanto bater. Mais tarde, não tinha o que fazer com a criança, a não ser levar para o hospital, porque a coisa está ficando séria. A mão da criança se deformou. De madrugada, os médicos só encontraram uma alternativa: amputar as mãos da criança. Não tinha outro jeito, a infecção estava se generalizando. No outro dia, os pais foram visitar a criança. E quando entraram no quarto, que viram a criança estava acordada, levantou os 2 toquinhos e disse assim: papai e mamãe, eu não risco mais o carro de vocês. O pai sai correndo, pega um revólver calibre 38, dá um tiro na cabeça, e a mãe foi parar num hospital de loucos, porque enlouqueceu. O que faltou naquela casa? O que faltou naquela casa? Por que o pai do filho pródigo não o assassinou diante da afronta? Eu quero que você morra. Sabe por quê? Porque a graça desativa o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. A graça desativa o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Aonde reina a graça, nós tratamos as pessoas da forma como elas não merecem. Onde reina a graça, nós tratamos o outro melhor do que esperamos ser tratados. Coloque a mão no ombro de 2 pessoas próximas. Sabe o que Deus falou comigo quando eu estava estudando esse texto? Diga ao meu povo que eu vou encher a casa deles da minha graça e vou marcá-los para sempre. Eu quero que você tire 2 minutos para dizer para o teu irmão ao lado: Senhor, enche a casa dele de graça, enche a casa dela de graça, enche a casa dele de graça, enche a casa dela de graça. O Senhor está enchendo o teu lar de graça, o Senhor está enchendo o seu lar de graça, o Senhor está enchendo o seu lar de graça, o Senhor está enchendo o seu lar de graça, o Senhor está enchendo o seu lar de graça. Arainte no vasui, lebadai o vasui candelai, dolabashui cadai onde no labagas. Graça. Eu sinto a graça de Deus aqui hoje à noite, esta manhã. Terminando, quantos querem ouvir o filho pródigo agora? Quantos querem, já ouvimos o pai, quantos querem ouvir o filho pródigo agora? Levante a mão, vamos ouvi-lo. O que você tem a nos dizer depois dessa experiência, rapaz? Ele diria assim, ó:
Cuidado com as suas decisões em tempo de crise. Porque se você decidir errado, o seu fim vai ser entre os porcos. Você está em crise no teu ministério? Durma um pouco mais sobre o teu problema. Tenha amigos conselheiros. Não se precipite. Uma decisão errada tomada em tempo de crise leva-nos a perder até a dignidade e ter inveja de porco. Você já imaginou você descer tanto ao ponto de ter inveja de porco comendo lavagem? E para ele ninguém dava nada? Meu irmão, olhe para aqueles que não conseguiram aprender com erros dos outros. Há ministros que desceram tanto, que têm inveja de porcos. Segundo o conselho do filho pródigo, saiba sair. Porque eu saí na hora errada, da forma errada, me envolvi com as pessoas erradas e fui parar no lugar errado. Todo filho um dia tem que sair. Todo filho. Diga comigo, casamento é permanente. Filhos são temporários. Sabia que a sua casa é um grande hotel? E os filhos são hóspedes? E exigentes ainda? Roupa lavada, passada, comida na hora certa. Internet, banda larga. E agora, wireless, sem fio. E quando sai, além de não pagar a conta, quer festa. Filhos são casamento é permanente. Se você está com seu esposo, se você está com a sua esposa, a esposa deve dizer para o marido: cuide bem de mim, porque no final da linha, quem fica sou eu. Cuide aqui do negão, porque no final da linha, quem fica sou eu. Todos os filhos têm que sair um dia. Quantos não são casados aqui? Levante a mão. Quantos não são casados? Bem alto. Quanta gente. Então eu vou ensinar vocês a saírem de casa. Abra a sua Bíblia em Gênesis 24. Antes, 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu Senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens, abençoaram a Rebeca. Não saia do ministério em que você está como filho pródigo saiu. Não saia da igreja em que você pertence como filho pródigo saiu. Não saia, moça, rapaz, da sua casa como filho pródigo saiu. Você corre o risco de comer lavagem junto com aquele cara, ou junto com aquela menina. E eu fico muito preocupado, porque às vezes os rapazes não levam a sério o que é dito por um homem experiente, por um conselheiro. Teve um rapaz que disse ao pastor, quando o pastor disse: essa moça vai te dar trabalho. Ele respondeu para o pastor: mas eu gosto daquela capetinha, pastor. Casou-se,
Uns 10 anos depois, o pastor está na casa dele e ouve na porta. Ele sai, quando ele sai, um esmoler, barbudo, cabeludo, com a calça assim, só com a metade, descalço, e um pé envolvido com um saco plástico e uma faixa. Só tem aí um copo d'água, um prato de comida? O pastor, quando olhou, disse: rapaz! Você é aquele moço para o qual eu disse, não se case com ela, porque Deus tem algo melhor para a tua vida. Diz que o moço gritou: pastor, eu casei com aquela mulher e caí dentro do inferno e saiu pedindo esmola. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Saiba sair. Número 3. Número 3. Estou terminando. Não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre os porcos ou no inferno. Porque o rico da parábola só lembrou que os irmãos eram importantes quando estava no inferno. Pai Abraão, manda alguém na minha casa. O filho pródigo diria: eu só dei valor ao meu pai quando eu fui parar no último degrau da escada, quando não tinha mais como descer além da onde eu já tinha descido. Ali então eu me lembrei de que o meu pai era importante. Será que Deus não te trouxe aqui para colocar isso dentro do seu coração? E o filho pródigo diria a última coisa: ainda que você tenha decidido errado e perdeu absolutamente tudo, nunca é tarde para dizer: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: o Senhor estava certo. Me dá, porém, uma chance. Eu quero a restauração. Este é o caminho da restituição. Deus pode devolver tudo que você perdeu, porque eu sinto a sua graça se manifestando entre nós nesta noite. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Todos de pé, por favor. Aquela família se desviou da igreja. Se desviou da igreja. O pastor foi visitá-la. Quando o pastor bateu na porta, a mulher gritou lá da janelinha: eu sei o endereço da igreja. Quando eu quiser, eu volto. O pastor foi 3, 4, na última vez, o pastor chegou em casa e orou: Deus, diz isso. Eu não volto mais naquela casa. Deus disse: eu não desisti ainda. Graça. Diga graça. Mais forte, graça. Aí Deus disse para ele assim: vai. E agora é a última vez, vai. E diga para ela: amanhã cedo, antes de fazer o café, dizer: misericórdia. Só isso. Ele foi. A irmã saiu na janelinha de novo da porta. Fala, pastor. Ele insistiu: irmã, é a última vez. Desce aqui. É a última mesmo? Irmã, desce aqui, é a última vez. Eu prometo que não volto mais. A irmã desceu
Ele disse: só uma palavra. Amanhã, antes de você fazer o café, diga misericórdia. Passe bem, Deus te abençoe. E foi embora. Ela foi tomar banho, aquele negócio, misericórdia. Ela deitou com aquilo, misericórdia. Graça, misericórdia. No outro dia ela acorda, quando ela vai fazer o café, ela pega o fósforo para acender o fogo, diz: bom, se eu disser, custa nada, eu vou dizer esse negócio. Ela começou: misericórdia, 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 misericórdia. O marido viu que não saiu o café, foi lá. Chegou lá: ó mulher, que negócio é de misericórdia? Misericórdia, misericórdia. Aí um olhar para o outro: misericórdia, 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 misericórdia. Entrou uma filha, acordou. Que negócio é esse de misericórdia? Misericórdia, misericórdia. Agora era 3: misericórdia, 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 misericórdia. Entrou uma outra filha: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Agora era 4: misericórdia, chorando e dizendo misericórdia, misericórdia. Entrou o último filho: ei, vocês ficaram loucos com esse negócio de misericórdia? Misericórdia, 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 misericórdia. Abraçaram e diziam misericórdia, misericórdia. As lágrimas molhavam o chão da cozinha. Daqui a pouco o céu se abriu, a glória desceu e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo e voltaram para a casa do Senhor. A graça de Deus voltou naquela casa. Eu quero ministrar sobre a sua família hoje. Você quer que na sua casa a porta da reconciliação esteja aberta sempre? Você quer construir um ambiente marcado pela graça? Você quer que na sua casa você faça toda a diferença? Preste atenção: o principal personagem da parábola não é o filho pródigo, não é o mais velho. O que fez toda a diferença naquela casa foi o pai. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Eu quero te levantar como agente de transformação da sua família. A partir de você, a história da sua família pode ser outra. Se você quer isso, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Se você quer ser um instrumento de Deus para mudar a história da sua família, se você quer ser este agente de transformação da sua casa, se você quer ser o personagem que Deus vai usar para fazer toda a diferença, saia do seu lugar e já venha dizendo assim: graça, graça. Vamos cantar enquanto eles estão vindo. Graça. Graça, superabundante, graça, superabundante, graça, 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 superabundante, graça, superabundante, graça. E a sua voz diga: graça, oh, graça, superabundante, graça, superabundante,
abundante, graça superabundante, graça. Coloque a mão no ombro de uma pessoa que seja próxima de você. Assim. Enquanto eu estou ministrando sobre todos vocês, eu quero que você ministre sobre a vida do seu irmão. E depois eu quero que você mesmo diga: Senhor, faz de mim um agente de transformação dentro da minha casa. Faz de mim um canal da tua graça dentro da minha família. Trabalhe as áreas que precisam ser trabalhadas em mim. E que eu saia daqui, ó Deus, marcado para sempre para abençoar minha casa. Comece a orar. Senhor, nesta manhã que tu reservaste para o teu povo neste lugar, não foi por acaso que o Senhor colocou no meu coração esta palavra. Alguns chegaram aqui vivendo no limite do seu relacionamento. Alguns chegaram aqui vivendo um momento de dor, de crise, de perdas. E vieram porque acreditam na tua palavra. E vieram porque têm esperança de que um milagre pode acontecer. E eu profetizei através da tua palavra nesta manhã de que a história não vai terminar em tragédia, mas vai terminar em celebração, vai terminar em festa, vai terminar em júbilo. Começa a trabalhar neste momento, ó Pai. Quebra laços e cadeia, quebra os grilhões de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, eu me levanto contra potestades e principados que operam, que atuam em muitas famílias. Caiam por terra agora em nome de Jesus. Caiam por terra agora em nome de Jesus. Toda a fortaleza do ódio, toda a fortaleza do sentimento de vingança, toda a fortaleza da prostituição e do adultério, todo o espírito de conflitos e guerras familiares, caia por terra agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu ministro a tua graça nesta manhã. E que esta graça seja manifestada no relacionamento entre pais e filhos. Que esta graça seja manifestada no relacionamento entre marido e mulher. Que esta graça seja manifestada no relacionamento da família de origem. Que esta graça permeie a família. Que esta graça encha o ambiente da nossa casa. Que ao voltarmos para casa, possamos sentir um ambiente celestial. E que nunca mais nossa família, nossa casa, nosso casamento, os nossos filhos sejam os mesmos. No nome de Jesus, amém. Levante a sua mão assim, por favor. Assim diz o Senhor: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Um novo cântico será entoado dentro da sua casa. Uma nova dimensão de vida será experimentada por você. Eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no teu deserto, e rios no ermo, diz o Senhor dos Exércitos. Estou passando para o pastor Silas, mas pedindo a você que, por último, dê um abraço em pelo menos 10 pessoas, dizendo assim: nunca mais sua família será a mesma. Deus marcou sua vida nesta manhã. Você ouviu Pastor Josué Gonçalves.
Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 Operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.